Bom dia, pessoal. Vamos começar então mais uma aula hoje. Na aula passada, eu resolvi os exercícios que tratava sobre a energia interna de um gás, né? Eu falei também sobre o trabalho realizado. Nós já entendemos então que um sistema como esse aqui, por exemplo, se ele recebe uma energia, alguma quantidade de calorias, essa quantidade de calorias ela vai ser transformada em energia interna do gás, ou ela pode ser transformada totalmente em trabalho, né? Fazer esse êmbolo ir para cima. Se esse objeto for resfriado, ele vai perder energia, né? Vai sair dele energia, então ele vai variar a energia interna para menos. E também ele realiza um trabalho negativo, ou seja, diminui o volume, tá? E isso a gente já aprendeu na aula passada. Falei da equação que calcula a energia interna de um gás, a variação da energia interna de um gás, e saber qual é a parcela que vira trabalho, né? Dando continuidade, agora nós vamos começar aqui no nosso livro, página 96. Aqui na página 96, nós vamos falar sobre transformações termodinâmica em gases e a primeira lei da termodinâmica, né? Então, nós vamos dar início aqui nessa parte. Bom, pessoal, eu vou simplificar indo aos pontos mais interessantes, tá? Aqui nós temos um gráfico onde ele mostra um trabalho sendo realizado, né? Eu tinha um gás, ó, aí ele teve uma certa modificação em uma variável. Qual variável? Eu percebo que ele tem uma pressão 1 aqui, ó, pressão inicial, e depois tem a pressão final. Se ele foi daqui a aqui, então ele variou a pressão. Eu posso deduzir que isso aqui é um gráfico de um sistema que recebeu energia, ele está ganhando energia. Enquanto ele subiu a pressão, ele também mudou o seu volume. Se ele muda o volume, então ele vai realizar trabalho. Nós já aprendemos que a gente consegue calcular o trabalho através de uma formulinha que é essa aqui, ó. Q igual a variação da energia interna mais o trabalho. Essa formulinha aqui eu posso reorganizar ela e com ela eu descubro quem é o trabalho. O trabalho aqui vai ser representado por W, né? Mas aqui eu tenho um gráfico e ele não me dá valores nenhum. Mas se ele me der o valor da pressão antes, a pressão após, me der o valor do volume antes e o volume após, eu consigo calcular o trabalho realizado por outras equações também, além de poder calcular pela área representada no gráfico, tá? Então essa área aqui, ó, essa área é numericamente igual ao trabalho realizado pelo sistema que esse gráfico apresenta. Então se eu souber qual é essa altura aqui, ó, souber qual é essa distância, porque normalmente os gráficos aparecem em números, né? Vai ter um número aqui, eu vou conseguir saber qual é essa diferença daqui para cá. E vai ter números aqui também. Então eu consigo calcular esta área de uma maneira muito simples, né? Para eu calcular essa área, o que eu faria? Eu iria partir isso aqui em duas partes, ó. Eu iria riscar aqui assim, ó. Eu iria calcular essa primeira área aqui embaixo, né? Que é um retângulo. Eu calcularia a área desse triângulo. Cada uma das partes aqui a gente calcula com uma formulinha diferente, né? Vocês devem lembrar lá de matemática. E o valor que tiver obtido nesses cálculos, a área final vai ser numericamente igual ao trabalho realizado pelo sistema que está sendo representado aqui nesse gráfico, tá? Essa é a forma que o gráfico apresenta um trabalho realizado. Agora eu vou falar aqui com vocês sobre transformação isovolumétrica e a primeira lei da termodinâmica. Sempre lembrando, né, o que é que significa isovolumétrica. Bom, isovolumétrica, então, é uma transformação onde o volume permanece constante. Se o volume permanece constante, essa transformação pode variar outras coisas, menos o volume. Pode variar a temperatura, pode variar a pressão, mas o volume não pode variar. Bom, vamos acompanhar aqui pelas ilustrações do livro, né? Mas eu vou ler bastante aqui porque essa parte ficou bem explicadinha por este livro aqui. Eu até gostei das ilustrações
vou utilizá-las, tá? Então aqui diz, o sistema cilíndrico êmbolo pode receber energia térmica sem o deslocamento do êmbolo. Bom, êmbolo seria essa peça aqui, né? Ó. Então um sistema pode receber energia sem que isso aqui vá para cima ou para baixo, ou seja, ele não vai estar livre para movimentação, ou seja, vai estar travado. Ou seja, o volume permanece constante. Essa transformação termodinâmica é chamada de isovolumétrica e também pode ser chamada de isocórica, tá? Apesar que eu não gosto muito dessa palavra, mas ela também pode ser apresentada como transformação isovolumétrica. Isocórica ou isovolumétrica quer dizer a mesma coisa. Bom, vamos aqui então observar as situações que está aqui na ilustração. Então nós temos duas situações para uma transformação isovolumétrica. Percebam que nas duas o volume permanece o mesmo. É o que está sendo dito, né? Transformação isovolumétrica, então o volume permanece constante. Você pode colocar energia ou tirar energia e o volume vai permanecer o mesmo. É claro que as outras variáveis serão alteradas. Quais são as outras variáveis? Nós temos três, né? Volume, pressão e temperatura. Se o volume permanece constante, então a gente entende que temperatura e pressão mudam, tá? Bom, vamos analisar essa primeira ilustração, onde o que acontece? É um gás recebendo calor, sem variação do volume. O gás está recebendo calor. Tem até uma setinha ilustrando, ó. Um gás recebendo o quê? Ou seja, uma quantidade de calorias. Se esse gás recebe essa quantidade de calorias, e é uma transformação isovolumétrica, então o volume no começo vai ser o mesmo volume no final, tá? Aqui, ó, e explicadinho. O volume 1 é igual ao volume 2, ou seja, o volume no início é igual ao volume no final, o volume no final é igual ao volume no início. Mas o que nós temos aqui acontecendo? Se o volume não muda, ou seja, se isso aqui não expande e nem retrai, não diminui, então nós vamos ter trabalho igual a zero. Podemos dizer então que não tem trabalho. Só tem trabalho em uma transformação se não for uma transformação isovolumétrica, porque o volume tem que mudar para que haja um trabalho. Só vai haver um trabalho, ou seja, esse êmbolo só movimenta se o gás expandir e mudar o volume dele. Se não muda o volume, não tem trabalho, então trabalho é igual a zero. Se ele recebe energia e não aumenta o volume, então temperatura e pressão muda. Como que fica? Então a temperatura vai ficar maior que zero, ou seja, vai receber energia, vai aumentar a temperatura. Recebe energia, aumenta a temperatura. E isso acontece também com a pressão. Se recebe energia, aumenta a temperatura, a pressão muda também. A pressão vai aumentar, a pressão vai ser maior que zero, a pressão alterada aqui dentro, a variação da pressão é maior que zero. Então, em resumo, chega a energia no sistema, a quantidade de calorias. Esta energia vai fazer o quê? Vai fazer modificar a pressão para mais e vai fazer modificar a temperatura também para mais do que o valor inicialmente. Isso é quando ele recebe energia de um sistema. Agora vamos ver aqui embaixo. Olha, as grandezas, volumes e quantidade de matéria permanecem constantes. Bom, o volume permanece o mesmo, a quantidade de partículas aqui dentro não irá alterar. Não há realização de trabalho, ou seja, trabalho igual a zero, foi o que eu falei agora. Se não, uma vez que não há aumento ou diminuição do volume, ou seja, a variação do volume é igual a zero, não há trabalho. Como não há realização de trabalho, todo o calor fornecido será convertido em variação positiva de energia interna, ou seja, a variação da energia interna é igual à quantidade de energia. A variação da energia interna vai ser a energia que ele recebeu. Caso, como não há realização de trabalho, todo o calor fornecido será convertido em variação positiva da energia interna, ou seja, a variação da energia interna é igual a quê? Então altera essa energia interna, consequentemente mudando também a pressão e a temperatura. Porque a energia ou ela vira energia interna ou ela vira trabalho. Consequentemente, muda a pressão e temperatura. Então, nesse caso aqui, se não vai realizar trabalho, a energia fica contida aqui no sistema, certo? Só vai sair do sistema se realiza trabalho.
Continuando. O gráfico pressão versus volume mostra uma semi-reta vertical. Bom, vamos analisar aqui. Então, nós vamos ter sempre assim, ó, esta linha em Y e a outra linha em X, como se fosse nosso plano cartesiano. Aqui nós teremos a representação da pressão e aqui nós teremos a representação do volume. Então, a transformação ela está aqui nessa setinha vermelha. Percebam que a setinha vermelha, ó, tem uma setinha aqui no meio, ó, ela está para cima. Está para cima. Então, o que aconteceu? A pressão era uma, depois a pressão era outra. Houve um deslocamento no sentido apenas da pressão. Como nós sabemos que é uma transformação isovolumétrica, então o volume não muda. Percebam que para que o volume tivesse modificação aparente no gráfico, ele tinha que vir para cá ou para cá. Poderia até ficar aqui na diagonal, ó. Modificação nas duas coisas, na pressão e também no volume. Mas como houve apenas variação da pressão, aqui no gráfico representa a pressão subindo, mas não há modificação de volume. Essa primeira parte é a situação onde o sistema ganha energia, ou seja, está aumentando a temperatura. Aqui nós temos a representação do contrário, né? O gás cedendo o calor sem variação do volume, ou seja, esse negócio aqui estava aquecido, ele ficou exposto ao ambiente, então ele perde energia térmica, ou seja, sai dele uma certa quantidade de caloria. Então está aqui ilustradinho certinho. Se isso acontece, e nós estamos falando de uma transformação isovolumétrica, então o volume final vai continuar sendo o mesmo do volume inicial, não vai haver modificação no volume, sendo assim não vai haver trabalho. Continuamos na mesma tese. Vai haver o quê? Já falei, né, que não vai haver trabalho, então trabalho é igual a zero, mas vai haver uma diminuição da temperatura. A variação da temperatura é para menos, diminuição de temperatura, menos que zero. A pressão também diminui aqui dentro, porque está resfriando, diminui a pressão. Está aquecendo, aumenta a pressão, que é o caso anterior. Então, perde energia térmica, a variação da pressão é menor que zero, ou seja, muda para menos a energia, a pressão interna. Bom, continuando, temos aqui mais alguns detalhes, né? As grandezas, volume e quantidade de matéria permanecem constantes. É o mesmo caso da primeira parte aqui. E já foi falado também, né, que não há realização do trabalho, pois o trabalho é igual a zero. Uma vez que não há aumento nem diminuição, ou seja, a variação do volume é igual a zero. O volume não muda nem para mais, nem para menos. Como não há realização de trabalho, todo o calor cedido, nesse caso aqui é cedido, está perdendo energia, todo o calor cedido será convertido em variação negativa de energia interna, ou seja, vai perder energia interna. Todo gás que sai é a diminuição da energia interna. Então, a variação da energia interna é negativo. Q negativo, uma quantidade de calorias saindo, quantidade de calorias negativa. Como que fica isso no gráfico? O gráfico é semelhante. Aqui nós temos a representação para pressão e a representação para volume. Perceba que a transformação está aqui, ó, no vermelho. Então houve uma setinha para baixo. E significa que, nesse caso, perdeu energia interna, diminuiu lá a temperatura, diminuiu a pressão. Está aqui a pressão diminuindo, ó. Da pressão final foi para a pressão inicial, diminuiu a pressão. Enquanto aqui, quando ganhou energia, aumentou a pressão, resfriou, diminui a pressão. É o comportamento natural dos gases, de qualquer objeto. Diminui a temperatura, diminui o volume, né? E aqui, como é um objeto que o volume não muda, a pressão diminui. Então o volume vai ser o mesmo, né? Volume no início, volume no final são iguais. Essa primeira parte está bem fácil, acredito eu. Vamos aqui então para a página 97. Transformação isobárica. Olha, aqui nós falamos da isovolumétrica, agora eu vou falar da isobárica. Transformação isobárica quer dizer o quê? É uma transformação, transformação isobárica e primeira lei da termodinâmica. Transformação isobárica, já falei com vocês, né? O que é bárica.
Então, onde a pressão permanece constante. A pressão permanecendo constante. Vamos para as ilustrações. O que seria pressão permanecendo constante? Para isso, nós teríamos o quê? Olha, um sistema. Nesse primeiro aqui, o êmbolo estava travado, ele não subia e nem descia. Agora, nesse caso aqui, nós temos que ter um êmbolo livre. Ele tem ali o seu peso, mas ele tem uma pressão ali interna. E se ele ganhar energia, ele vai empurrar esse êmbolo, ele vai subir e, consequentemente, a pressão vai permanecer a mesma, porque a transformação é isobárica, tá? A gente está colocando essa situação. Se ele for resfriado, ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir, vai contrair, então ele vai ter uma pressão igual. Por quê? Porque o êmbolo pode descer, então esse êmbolo aqui ele é livre. Vamos analisar com mais detalhes? Bora lá. Imagine então que nós temos aqui um sistema, né? Um êmbolo. E esse êmbolo está o quê? Ganhando energia, o gás aquecido, sendo aquecido, e está ganhando energia, quantidade de calorias chegando nele. Então ele tem um volume 1 e tem ali o seu êmbolo em cima dele que tem uma certa massa. E esse êmbolo ele possui uma certa área, pode perceber que tem um azinho. Essa área agora não é tão importante falar sobre ela, mas depois eu vou falar sobre a área desse êmbolo. Qual a base desse êmbolo aqui. Vai ser importante depois. Então, recebeu energia interna, esse gás vai expandir. Se ele expande, esse êmbolo é livre, ele vai para cima. Então, nós vamos ter aqui a situação 2. Então, situação 1, chegou energia interna. Situação, o êmbolo subiu, o volume aumentou. Aumentou por quê? Porque a pressão isobárica, a pressão permanecerá a mesma. Aqui para cá, a pressão não muda. A pressão é constante. Por quê? Porque esse êmbolo é livre. Qualquer coisinha pode subir ou pode descer. Perceba que da situação 1 para a situação 2, houve uma diferença de altura do êmbolo dentro do cilindro. Olha, essa diferença daqui para cá, a gente chama isso de distância. Essa distância já vai ser útil também, a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. Analisando, o que acontece? As grandezas pressão e quantidade de matéria permanecem constantes. A pressão permanece a mesma, a pressão aqui e aqui permanece a mesma. O gás realiza trabalho positivo, W maior que zero, ou seja, foi trabalho positivo. Uma vez que há aumento do volume. Aumentou o volume, o êmbolo mexeu. Se o êmbolo mexe, então nós temos ali um trabalho realizado. Se o êmbolo não mexe, não tem trabalho. Nesse caso, temos um trabalho realizado. Como há realização de trabalho positivo, parte do calor fornecido foi perdido na forma de trabalho. O restante se transforma em aumento da energia interna. É isso que a gente já falei em outros momentos. Chegou aqui sei lá, 1.000 calorias. Chega a 1.000 calorias. Aí dessas 1.000 calorias, pode ser que 500 fique aqui em energia interna e os outros 500 vai para trabalho, porque o êmbolo subiu. É isso que está escrito aqui, ó. Como há realização de trabalho positivo, parte do calor fornecido foi... Será que eu estou lendo o lugar errado, gente? Tá, deixa eu ler novamente. Como há realização de trabalho positiva, parte do calor fornecido foi perdido na forma de trabalho, ou seja, uma parte da energia foi transformada em trabalho. O restante se transforma em aumento de energia interna, variação do U, que se eu quiser calcular a variação do U é igual a Q menos W. É a quantidade de energia interna cedida menos o que é realizado de trabalho é o que fica na energia interna. Temos um gráfico que representa, sempre vai ser P e V. O gráfico representa, né? Como que ficou essa transformação aqui no gráfico? Tem aqui uma certa pressão e foi dito que essa pressão vai ser constante, porque é uma transformação isobárica, pressão constante. Então, essa linha vermelha jamais vai para cima ou para baixo, porque estamos falando de uma transformação onde a pressão não muda. Se ela mudar para cima ou para baixo, nesse sentido é pressão, teria mudança de pressão. Nesse caso aqui, não há mudança de pressão. Eu poderia ter um gráfico onde apresenta mudança de pressão e mudança de volume. Seria um gráfico na diagonal aqui assim, ó. Porque ao mesmo tempo que sobe, anda para frente. Nesse caso aqui, só anda para frente, porque está mudando somente o volume.
a pressão não muda, então não sobe nem desce, só vai para frente. Ganhou energia, aumenta o volume. Tem o volume 1, volume 2. Nesse caso, se eu quiser saber qual é o trabalho realizado, é só eu calcular essa área aqui, ó. Eu consigo saber qual é o trabalho realizado. Bom, continuando aqui, depois eu vou falar como que vai fazer esse cálculo do trabalho aqui. Aqui no outro gás, né? Esse aqui estava ganhando energia, ele estava sendo aquecido. Agora esse aqui é o contrário, um gás sendo resfriado. Se ele está sendo resfriado, ele está perdendo energia. Aqui, ó, a setinha para baixo. Ele está perdendo quantidade de calor. Então ele tem ali o seu certo volume e o êmbolo está na certa posição. Se ele perde energia, então diminui a pressão aqui dentro e vai haver uma descida desse êmbolo. Significa que é um trabalho negativo. O gás está diminuindo, o trabalho é negativo. Perceba que é o deslocamento de novo, ó, da posição de antes para após a perda de energia. Então o êmbolo desceu, houve um deslocamento para baixo. Se há um deslocamento para baixo, eu sei que está tendo um trabalho negativo. Aqui o êmbolo vai para cima, trabalho positivo. Foi para baixo, trabalho negativo. Esse gás aqui está perdendo energia, está diminuindo a temperatura. Então vamos ver quais são as informações que nós temos aqui, ó. As grandezas, pressão e quantidade de matéria permanecem constantes. Por que a pressão permanece constante? Estamos falando de uma transformação isobárica, então isso vai ter que permanecer, senão não vai ser isobárica. O gás realiza trabalho negativo, foi o que eu falei, ó, W menor que zero, uma vez que há diminuição de volume. Se diminui o volume, é óbvio, trabalho negativo. Aumentou o volume? Trabalho positivo, que é o caso aqui do lado. Então, o que acontece? Parte do calor cedido, ou seja, ele cedeu energia. Uma parte dessa energia que esse sistema cedeu, a parte do calor cedido pelo gás corresponde à diminuição de sua energia interna. Uma parte é a sua energia interna que foi diminuída. O restante corresponde ao trabalho negativo que o gás realizou. Então ele perde energia de dois jeitos. O primeiro, a diminuição da energia interna, né? Que ele perde energia, diminui a temperatura, então diminui a energia interna. E a outra parte de energia que ele perdeu foi porque realizou um trabalho negativo. Então, nós temos essas duas partes de energia envolvida no sistema. Que o gás realizou. Assim temos a variação da energia é igual a Q menos W. Essa aqui é a formulinha padrão. Mas como ele fez um trabalho negativo, se eu for reescrever isso aqui, eu vou até colocar aqui, porque ali no livro ele não deu esse detalhe. A formulinha diz assim, ó, a variação da energia interna é a quantidade de energia recebida ou cedida por um sistema, menos o trabalho. Então, a variação da energia interna é igual a Q menos a da equação, e nesse caso ele teve um trabalho negativo. Então, eu vou ter que colocar entre parênteses que o trabalho é negativo. Então, a variação da energia interna é igual a Q menos e menos mais trabalho. Então, quando ele tiver um trabalho negativo, a formulinha em resumo fica assim. Apesar de que se você não montar essa formulinha e trouxer para esta fórmula somente os números, com ela desse jeito aqui, funciona também, tá? Sem nenhum problema. Só que não pode esquecer que se realizou um trabalho negativo e tiver um número para isso, você vai trazer esse número com um sinal negativo e aí você vai fazer o joguinho de sinal na hora do cálculo, que ele vai passar a ser positivo, você efetua o cálculo normal e chega na resposta, tá? Então, ele vai ter essa formulinha quando a gente for montar. As três quantidades são negativas, as três variáveis, né? As três variáveis, o trabalho a quantidade de energia negativo, o trabalho vai ser negativo e a energia interna também vai ser negativa. Tudo vai ser diminuído. Diminui a quantidade de energia, diminuiu no trabalho e diminuiu na energia interna. E como que fica o gráfico? Olha, o gráfico, pressão, volume. Agora ele começa daqui para cá, ó. A pressão não muda, então essa linha vermelha não vai nem para cima nem para baixo. Ela só pode mudar na direção do volume. Então o volume, se aumentasse, ia para frente. Diminuiu, vem para trás. Percebam que a setinha está para trás. Pressão inicial, pressão final. Então
ele está indo para trás. Iniciou de um jeito e terminou do outro. Agora, pessoal, eu só vou mencionar aqui para vocês outra forma de calcular o trabalho. Até agora eu já falei que a gente calcula o trabalho por essa formulinha aqui, né? Ó, variação de energia interna é igual a Q menos trabalho. Variação de energia interna é Q menos trabalho. Mas nós temos outra forma de calcular o trabalho também. O trabalho pode ser calculado por força vezes deslocamento. Trabalho realizado por um êmbolo é igual a força vezes o deslocamento. O que seria isso? Além disso, eu já falei para vocês, né? Que numericamente você calcula pela área do gráfico, que o gráfico às vezes facilita muito em concursos, essas coisas assim, a gente usa muito a área do gráfico para determinar um trabalho. Esse aqui, por exemplo, se eu souber essa altura e esse comprimento, eu consigo calcular essa área, e essa área vai ser numericamente o trabalho realizado pelo sistema. Então, olha só, já falei, né, que a primeira formulinha de calcular o trabalho seria por essa fórmula aqui, né? Eu poderia resumir assim, né, ó. Variação da energia interna é Q menos W. Se eu quero jogar o W para cá, então Q menos W é igual à variação da energia interna. Então, W negativo é igual à variação da energia interna. Jogo isso para lá, menos a quantidade de energia. Tem que multiplicar isso tudo por menos 1. Então, fica trabalho é igual menos energia interna, menos a variação da energia interna, mais Q. Que eu posso inverter isso aqui também, né? Mas eu já consigo calcular dessa forma aqui. Trabalho é igual negativo da energia interna mais a quantidade de energia cedida ou recebida. Posso reescrever de outro jeito, né? Trabalho, variação da energia interna positiva menos a quantidade de energia que chega no sistema. Essa formulinha é a mesma que a gente tem aqui, ó. É essa mesma que eu estou modificando. Percebam que é a mesma que eu modifiquei. Na verdade, essa aqui, né, ó. Que é igual a variação da energia interna mais o trabalho. E aí eu modifiquei essa formulinha e ficou desse jeito aqui. Trabalho é igual a energia interna menos a energia que chegou no sistema. Essas formulinhas aqui a gente pode ir modificando elas e a gente coloca do lado esquerdo da nossa equação, aquilo que nos interessa. Aqui, ó, eu posso trabalhar com isso aqui, ó. Trabalho é igual a isso aqui. É igual a variação da energia interna menos o trabalho, menos a quantidade de energia que chegou no sistema. Então, trabalho também é força vezes deslocamento. Então, vamos falar sobre essa força e vamos falar sobre esse deslocamento. Volto aqui para a página onde cita isso. Ó, como nos sistemas acima, a pressão é constante. A força também é de modo que o trabalho pode ser calculado por trabalho é igual força vezes o deslocamento, em que D é a distância percorrida pelo êmbolo ao entrar ou sair do recipiente. Então, esta altura aqui, ó, o êmbolo estava aqui, né? Aqui. O êmbolo estava aqui. Ganhou energia, ele subiu, aí ele foi parar lá em cima. Da posição de antes para a posição após, houve um deslocamento. Esse deslocamento é esse mesmo deslocamento da nossa formulinha aqui, ó, esse Dzinho. A gente precisa saber qual é essa altura e colocar essa altura aqui. Temos também uma força. A força, que força é essa? É a força que às vezes o gás faz, ó, esse aqui o gás fez uma força aqui, ó. Ele aplicou uma força para fazer esse êmbolo subir. É essa força que vai ser representada aqui nesse F. Alguns momentos não vai ser falado sobre que força foi aplicada ali. Mas ele vai falar também sobre, além da força, vai falar que área que ele possui aqui na base, ó, que área é essa.
Por que eu estou falando isso? Porque assim, ó, trabalho é igual a força vezes o deslocamento. O deslocamento é uma unidade pronta. A força, ela já não é uma unidade pronta. Por que não é uma unidade pronta? Porque a força, ela também pode ser calculada de outra forma. Força é igual pressão vezes a área que está sendo colocada essa pressão. Aqui existe uma pressão, eu preciso saber que pressão é essa, sabendo que área é essa, e eu vou saber que força... Opa, desculpa, vocês não estão vendo, né? Aqui dentro tem esse gás, ele vai produzir uma certa pressão aqui. Eu preciso saber que pressão é essa e que área tem aqui na base desse êmbolo. Se eu souber qual é a pressão e a área da base, então eu sei qual é a força que esse gás está produzindo, provocando nesse êmbolo para fazer ele subir. Por isso que existe essa formulinha. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Se eu tenho a força, eu coloco o número aqui e multiplico direto. Se eu não tenho a força, então força pode ser igual pressão vezes a área. Essa formulinha aqui pode ser escrita de outra forma também, tá? Você vai até achar ela aqui, deixa eu ver onde é que tem ela. Aqui, ó. Pressão também é força sobre área. Força sobre área. Isso aqui a gente aprende lá no primeiro ano, tá? Lá no primeiro ano. Inclusive, essa formulinha aqui a gente usa muito para falar sobre a situação de uma pessoa que deita sobre uma cama de pregos. Imagina que eu tenho aqui, ó, um prego bem pontudo. Aí a pessoa vem com o pezão e pisa nesse prego. É óbvio que, como a área da ponta do prego é muito pequena, qualquer forcinha que a pessoa fizer nessa área pequena vai ser uma pressão muito grande e vai perfurar o pé. Agora, se eu tiver vários pregos, um do ladinho do outro, um do ladinho do outro, um do ladinho do outro, o que vai fazer? Dessa forma, eu vou fazer a somatória da área das pontas dos pregos, aumentando a área, então vai diminuir a pressão sobre o pé, então não vai perfurar o pé. Por isso que tem aquela cama de pregos que a pessoa pode pisar, deitar, não vai machucar. Tem a ver com essa formulinha aqui. Apesar que isso aqui a gente aprende no primeiro ano, tá? Estou citando aqui, mas nosso foco é aqui, ó. Trabalho é força vezes deslocamento. Se eu não tenho a força pronta, então eu posso fazer de outro jeito, ó. Eu vou substituir o F por pressão vezes a área. Então, o trabalho pode ser calculado também por pressão vezes a área vezes o deslocamento. Ó, só substituir o F por PA, porque F é igual a PA. Então, eu posso substituir o F por PA, já que P, pressão vezes a área, é igual a força. Então, eu posso trabalhar com essa formulinha, com esta formulinha, ou com a fórmula padrão, né? Essa daqui, ó, que eu consigo também calcular o trabalho. Bom, pessoal, é meio, sei lá, bastante complexo às vezes isso aqui, mas na hora que você for aplicar, isso é muito simples. Trabalho também, olha só, vou reescrever aqui as formas que a gente tem para calcular o trabalho. Trabalho é igual ao quê? Trabalho é igual a, ó, força vezes deslocamento. Trabalho também é igual pressão vezes área vezes a distância. E pressão, o trabalho também pode ser calculado por pressão vezes a variação do volume. Tá? Então, nós temos várias formas de calcular trabalho. E ainda tinha essa outra formulinha onde aparece o trabalho, né? Se eu souber a variação da energia interna, eu consigo calcular trabalho. Por quê? Porque trabalho aparece bem aqui, ó. Substituo isso e isso, eu calculo o trabalho. Então, várias possibilidades. Como que eu vou definir qual fórmula utilizar? Aí vai depender de quais informações que eu tenho sobre o problema. Se eu tenho uma informação que fala sobre energia interna e falo sobre quantidade de energia cedida ou recebida por um sistema, eu uso esta. Se eu tenho uma que fala sobre a força aplicada e o deslocamento de um êmbolo, eu uso essa.
Se eu tenho uma outra que fala sobre a pressão, a área que essa pressão está sendo aplicada, e eu tenho a distância que o êmbolo movimentou, eu trabalho com esta. Se eu tenho uma pressão e eu sei qual vai ser a variação do volume, eu uso essa que eu descubro o trabalho, tá? Então, o trabalho realizado por um sistema térmico pode ser calculado por qualquer uma dessas fórmulas aqui. E nós já falamos também sobre a variação da energia interna, isso aqui todo mundo já deve saber, que é 3 sobre 2. Ixi, deu um branco aqui. Variação da energia interna é PV NRT. Variação de temperatura. Variação da energia interna é 3 sobre 2 vezes N vezes R vezes a variação da temperatura. Se eu querer saber a variação da energia interna. Se eu querer saber só a energia interna, o quanto tem, não o quanto aumentou, que isso aqui é quanto aumenta ou quanto diminui. Agora, o quanto tem. O quanto tem é só tirar o delta dali e fica 3 sobre 2 vezes N vezes R vezes T. Tirei o delta daqui, tirei o delta dali. É só o quanto tem de energia, não o quanto ele aumentou e nem o quanto diminuiu. Acho que até agora a gente falou só dessas fórmulas, né? Vamos aplicar? Vamos fazer um pequeno cálculo aqui, tá? Bom, vamos fazer o nosso cálculo, vamos aqui para a página 98. Página 98, vamos resolver o exercício número 8, que está aqui como exercício resolvido, mas aí talvez na minha resolução, minha forma de resolver, que ela às vezes fica mais alongada, talvez facilite um pouco mais a compreensão de vocês, tá? Mas você vem aqui também, dá uma analisada, ver como que o livro propôs a resolução, apesar de ser muito resumido isso aqui. Mas aí você vai conseguir entender também. Bora lá. Então, observe o gráfico. Então, aqui nós temos um gráfico que representa um trabalho realizado por um sistema. E aqui a gente tem que analisar o quê? Essa setinha aqui, ó. A linha com a setinha no meio. Então, é só de eu olhar para isso aqui, eu consigo saber que é um sistema que está ganhando energia térmica. Está ganhando energia térmica. E aqui está representado o trabalho realizado por este sistema. Por que eu sei que está ganhando energia térmica? Porque a setinha está para cima, está aumentando a pressão, aumentando o volume ao mesmo tempo. Tá? Eu vou reescrever esse gráfico aqui, porque eu vou ter que riscar ele. Então, eu tenho aqui um sistema que estava com a pressão, ó, pressão em PA. É o PA. Aqui tinha 8 PA, 5 PA. Aqui nós temos o volume 10, volume 50. Inicialmente, esse sistema estava assim. Eu vou desenhar aqui e já eu mostro para vocês. Este sistema aqui. Desculpa eu não estar mostrando, aqui está lá do outro lado. Então, o que acontece? Metros cúbicos. Bom, vamos analisar o que tem aqui. Então, eu tenho um sistema que eu vou olhar esse pedaço daqui aqui, ó. Então, eu percebo que houve um aumento de pressão em PA. Vou colocar aqui que é pressão em PA. Volume em metros cúbicos. Então, a pressão subiu de 5 para 8 PA. Ao mesmo instante, o volume foi de 10 para 50 metros cúbicos. Então, está na diagonal porque aumentou as duas coisas ao mesmo instante. Então, já sei que ganhou energia, o sistema ganhou energia e realizou o trabalho, né? Porque se eu verifico que o volume aumenta, então, ó, o volume aumenta, vai daqui para cá, o volume aumentou, ó. Então, eu já sei que realizou o trabalho. Aí, analise o gráfico e aí está escrito aqui, ó. Determine a variação do volume. O quanto esse volume aumentou. Olhando, eu poderia dizer, foi de 10 para 50, aumentou 40. Mas vamos para os cálculos da fórmula padrão. Então, a variação do volume é igual ao volume final menos o volume inicial. Aqui o sistema está com a seta para lá, então aqui é o final, que é o início. Variação do volume é igual a
50 menos 10. Variação do volume é igual a 40 metros cúbicos. O volume aumentou em 40 metros cúbicos. Certo? Vamos para a letra B. O que a letra B pergunta? Determine a variação da pressão. Mesmo sistema, a variação da pressão. A pressão estava em 5 e foi para uma linha de 8. Então, olhando de 5 para 8, aumentou 3. Mas como que fica na fórmula? Variação da pressão é igual a pressão final menos a pressão inicial. Variação da pressão é igual a 8 menos 5. Variação da pressão é igual a 3 PA. Houve uma variação em 3 PA no sistema. Aumentou 3 PA. Aqui aumentou o volume, aqui aumentou o PA. Pressão. Letra C. Calcule o módulo do trabalho. Calcule o módulo do trabalho. Bom, eu preciso dizer quanto foi de trabalho realizado. Como eu vou calcular isso aqui? Vou calcular pela área do gráfico. Eu falei para vocês que dá para calcular um trabalho realizado quando você tem um gráfico. Ó, tem aqui um gráfico e a área deste gráfico, a área é numericamente igual ao trabalho. É numericamente igual ao trabalho. Então, se eu souber a área, eu vou saber qual é o trabalho. Quantos joules de trabalho eu teria aqui. Como que eu vou fazer isso? Olha, eu vou fazer isso aqui em duas partes. Perceba que daqui para baixo eu tenho um retângulo. Tá vendo, né? E daqui para cima eu tenho um triângulo. Como que calcula isso aqui? Vou chamar isso aqui de parte 1 e esse aqui de parte 2, porque eu vou ter que fazer separado e depois somar os dois resultados. Vou calcular, isso aqui é a letra C, né? Vou calcular primeiro a área 1. Área 1. Como calcula a área de um retângulo? É base vezes a altura. Então, a área 1 é igual base. Quem é a base? A base aqui, ó, daqui a gente já calculou. Daqui que é de 10 até 50 vale 40. Vezes a altura. A altura é de 0 a 5, ó. Aqui é 0, tá? Para qualquer uma das duas linhas. De 0 a 5. Então, é 40 vezes 5. Quanto vai dar 40 vezes 5? 40 vezes 5 é igual a área 1 é igual a 40 vezes 5, 200. Então, portanto, né, vou fazer igual o livro. Portanto, trabalho é igual a 200 joules até aqui, só na área 1, tá? O trabalho realizou até nesse triângulo. Agora vamos calcular a área 2. A gente precisa calcular e somar. A área 2 é igual base vezes a altura. Por ser um triângulo, divide por 2. Aqui é matemática básica, né? Eu vou simular como se fosse um outro retângulo, porém eu vou dividir por 2 porque ele está cortado ao meio, né? Se eu fecho ele aqui assim, ó, eu teria um retângulo aqui. Mas aí ele teria corte ao meio dividido por 2, por isso que é dividido por 2. Então, a área 2 é igual. A base continua sendo a mesma, 40 vezes. A altura, quanto é daqui a aqui? Ó, agora eu vou fazer só essa altura, ó. Daqui a aqui é do 5 ao 8, então vale 3. Dividido por 2. Então, a área 2 é igual. 40 vezes 3 é igual a 120. Dividido por 2, logo a área 2 é igual a 60. Portanto, na área 2, trabalho é igual a 60 joules. Mas o trabalho é o total das duas. Então, o trabalho total é igual 60 mais 200. Então, trabalho é igual a 260 joules. Percebam que não realizei o cálculo
por nenhuma dessas fórmulas. Calculei o trabalho. Só calculei o trabalho pela área do gráfico. Essa possibilidade existe. Se você tiver um gráfico desse jeito, calcule pelo gráfico, que é muito mais fácil. Você vai usar somente essas regrinhas aqui para cálculo de área. Tá? Tem que tomar cuidado com a figura formada, tá? Tem cálculos que às vezes a figura formada dá mais de um triângulo, tá? Ou mais de um retângulo. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes você precisa separar as coisas aqui. Esse foi o cálculo da letra C. Deixa eu ver se tem mais alguma letra neste problema. Letra D. Letra D diz o seguinte: determine se este trabalho é realizado pelo gás ou sobre o gás. Justifique a resposta. Bom, aí ele está querendo perguntar o seguinte: se foi o gás que expandiu e que realizou esse trabalho, ou se foi o gás que perdeu energia, ou ele foi apertado, comprimido por alguma força, e ele diminuiu o seu volume. Então, se ele aumentou o volume, esse gás realizou esse trabalho porque ganhou energia, tá? Então, esse trabalho ele é realizado por quê? Porque ele ganhou energia, ele é produzido, esse trabalho é produzido pelo gás e produzido através da energia que ele recebeu. O trabalho é realizado pelo gás. Está aqui no livro, ó, o trabalho é realizado pelo gás, uma vez que é positivo. Então, se você tem um trabalho positivo, o gás está realizando trabalho. Negativo, aí ele está perdendo energia e aí esse trabalho é realizado sobre ele, não por ele. Número 9, vamos fazer o número 9 também? Exercício número 9. Vou pegar outra folha, deixar essa aqui do lado. Exercício número 9. O que temos aqui no número 9? Um sistema termodinâmico, não sei se vocês estão vendo aí para acompanhar a leitura. Um sistema termodinâmico formado por um gás ideal recebe certa quantidade de calor igual a 2.500 joules. Eu vou até anotar aqui, ó. O sistema recebe uma quantidade de calor de 2.500 joules, ó, anotado. E realiza a transformação termodinâmica representada no gráfico. Vamos analisar esse gráfico? Meu livro já está borrado aqui. Então nós temos aqui pressão, volume. Percebendo a setinha, eu vejo que ela está se movendo para a direita, então está mudando o volume muda. Porém, a pressão não muda, Pressão é constante, não muda, porque isso aqui não vai nem para cima, nem para baixo, não está na diagonal. Então, a pressão constante, eu posso dizer que isso aqui é uma transformação isobárica, né? Pressão não muda, isobárica. Pois bem, até agora a única coisa que eu sei é que esse sistema fez essa transformação. Houve uma variação aqui, ó. Vou ler logo o gráfico e tirar essa informação. Houve uma variação de volume, tinha 10 metros cúbicos, passou para 50 metros cúbicos, então variou em 40 metros cúbicos. Talvez isso seja até uma pergunta do sistema, deixa eu ver se é. Letra A, analisando o gráfico, né? Identifique se o sistema está realizando ou recebendo o trabalho, justifique sua resposta. Bom, de imediato eu digo, esse sistema ele está realizando o trabalho. Por que ele está fazendo um trabalho? Porque o volume aumenta. Se o volume aumenta, ele está realizando trabalho. Se o volume diminui, aí sim ele estaria recebendo o trabalho. Mas o volume aumentou, então ele está recebendo trabalho por esse motivo, porque o volume aumentou. Calcule o módulo do trabalho. Letra B. Como é que eu calculo o módulo do trabalho? Bom, o que é que eu tenho de informação? Eu tenho o Q, né? Eu tenho esse Q. Eu tenho também a pressão. Ele vai fazer trabalho a pressão constante. A pressão o tempo todo vai ser de 30 PA. Tá aqui no gráfico, ó. Opa. A pressão não muda, o tempo todo a mesma pressão. E vai haver também uma variação, variação de pressão não. Vai haver uma variação de volume. Ó, vai haver uma variação de volume. Como que eu sei? No volume ele muda de 10 para 50, então a variação de volume é de 40 metros cúbicos. A pressão é a mesma, não muda.
Com essas informações, com Q, P e ΔV, eu consigo descobrir o trabalho, que é isso que ele está pedindo. Aí eu vou analisar minhas fórmulas daquela hora, olha só. Eu venho aqui com as informações que eu tenho, porque agora eu não vou fazer por gráfico, né? Não vou fazer por gráfico. Eu olho aqui, ó. O que que eu tenho? Eu tenho Q, P e ΔV. Quero saber o W. Eu tenho o Q e o P. Ó, o Q e o P não resolve com essa fórmula. E o ΔV. O ΔV aqui embaixo, olha. Eu quero saber o trabalho. Eu tenho P? Tenho. ΔV? Tenho. Então, eu resolvo com essa última formulinha. Então, eu venho escrever ela aqui, ó. Trabalho é igual. Vou usar esta fórmula, ó. A de baixo aqui, ó. De todas elas, pelas informações que eu tenho aqui, eu defino qual fórmula usar. Por que que eu não escolhi essa? Porque essa aqui eu preciso para descobrir o trabalho, Q e ΔU. Eu não tenho ΔU aqui nas minhas informações. Esta não serve porque eu não tenho nem força e nem distância. Esta aqui não serve porque eu não tenho distância. Eu tenho pressão, não tenho nem distância nem área. Por que que eu uso essa? Porque eu tenho pressão e tenho a variação do volume. Então eu uso ela, por isso que eu coloco aqui, pressão, trabalho é igual pressão vezes a variação do volume. Porque eu tenho essas informações. Então, trabalho desse sistema é igual pressão 30 vezes a variação do volume 40. Realização do trabalho é 120. 120 não, né? 1.200. 1.200 joules é o trabalho realizado. 1.200 joules. Isso aqui foi letra B. Letra B. Vamos para a letra C agora. A letra C pede o quê? Calcule a variação da energia interna. Variação da energia interna. Variação da energia interna, como que eu calculo? Eu vou para a minha formulinha pequena. Porque variação da energia interna, deixa eu pegar aqui de novo as minhas fórmulas. Ó. Cadê? Ó, a formulinha aqui, ó. Variação da energia interna é igual a Q menos W. Q menos W. Ou tem uma maior. Cadê a maior? Fórmula maior. Não está aqui, mas eu escrevo para você. Ah, não, está aqui embaixo, ó. Variação da energia interna é 3 sobre 2 vezes N vezes R vezes ΔT. Não poderia usar essa fórmula agora, por quê? Porque eu não sei aqui, ó, quantos mols de gás tem lá dentro daquele recipiente. Eu vou usar essa formulinha aqui por quê? Eu quero saber a variação da energia interna. Eu tenho o Q e tenho o trabalho, então eu só subtrair um no outro e o resto é variação da energia interna. Então vamos lá, a pergunta aqui foi, calcule a variação da energia interna. Então, variação da energia interna é igual a Q menos W. Variação da energia interna é igual a Q. Q, ó, 2.500. Menos o que virou o trabalho, 1.200 virou trabalho. O resto ficou em energia interna. Quanto ficou? 1.300 joule virou energia interna. Então, o sistema, vou até desenhar o sistema aqui. Aqui, ó. Esse sistema, ele recebe, ó, ele recebe uma quantidade igual a 2.500 joules de energia. Destes 2.500 joules de energia, passou a ser energia interna, ó, passou a variar a energia interna, 1.300 joules. E 1.200 joules fez ele subir, realizou o trabalho. 1.200 joules. Então, 1.200 joules faz ele subir e 1.300 fica aqui dentro aquecendo o gás e aumentando a pressão. Então, somando tudo, vai dar aqui os 2.500, certo? Nada de energia é desperdiçada. Toda energia conserva-se no sistema. Isso é regra básica da lei da natureza. Nada se perde, né? Tudo se transforma. Então, chegamos aí ao final de todos os cálculos. Por hoje
explicações são apenas estas e vou deixar como atividade os exercícios da página, tá desfocado. Os exercícios da página 98, não sei se melhorou a câmera, isso melhorou. 98, exercício número 10, todas as letras de A a D, exercício número 11, todas as letras de A a D também. Analise esse exercício 11 com muito cuidado, porque perceba que eu tenho aqui duas setinhas, então são dois momentos para este gás. Analise com cautela, resolvam os exercícios, tirem fotos, ou sei lá, que se vocês quiserem fazer em doc, anexa no Google Classroom, né, na plataforma. E na próxima aula eu vou trazer mais explicações, tá, pessoal? Por enquanto é só isso. Tenham um bom dia e um ótimo estudo aí, tá? Tchau para vocês.